O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte? Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis. Mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tem, e vistes a Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, ouvimos na primeira leitura, essa liturgia de hoje, tirada lá do livro do Gênesis, Deus formalizando a aliança dele com Abraão. Deus que faz aliança com o seu povo. Veja, Deus que olha para o seu povo e faz esta aliança. E aqui quando Deus, e ouvimos dizer que faz aliança com Abraão, esta aliança não é só a Abraão, mas a Abraão e a sua descendência. A todos aqueles que viriam, a partir da promessa, que foi feita também a Abraão, de uma grande descendência. É interessante que quando Deus estende esta descendência de Abraão, Ele já a estende em vista daquele que virá. Por isso, quando nós vamos para o Novo Testamento e para o Evangelho que nós ouvimos hoje, nós vamos perceber que esta aliança e esta promessa, ela vai se cumprir em Jesus. E aqui, meus irmãos, nós entendermos que tudo aquilo que nós lemos lá no Antigo Testamento, tudo aquilo que foi falado, as promessas, a vinda dos profetas, dos reis, tinha um propósito. E este propósito ele foi iluminado, ele foi clareado, entendido com a vinda de Jesus. Por isso que Jesus ele vem e ele não rompe, mas ele dá continuidade. Ele não acaba com o que havia, com a lei, por exemplo, mas ele leva ao pleno cumprimento. Por quê? Porque a vinda de Jesus leva ao entendimento o Antigo Testamento. Veja, essa promessa que nós vimos aqui lá em Gênesis, feita a Abraão e a sua descendência, ela tinha um propósito messiânico.
A promessa feita a Abraão de uma descendência, né? O Senhor vai dizer: olha as estrelas do céu. Assim será a sua descendência, uma descendência numerosa. Aonde se cumpre? Em Jesus Cristo. É em Jesus que se cumpre. Por isso que ao revelar-se, Jesus busca também realizar e mostrar que aquela promessa está se cumprindo nele. O que nós temos acompanhado esses dias na liturgia, não é? Jesus falando a respeito da sua identidade. E escandalizando, né, alguns. Porque Jesus, que está no meio deles, caminhando, começa a realizar sinais, milagres, prodígios. Mas não só isso. Começa a dizer quem de fato ele é. Começa a mostrar àqueles que vivem com ele quem de fato ele é. E o que nós vimos no Evangelho hoje? O que nós ouvimos? Jesus claramente revelando a sua identidade divina. Jesus aqui revelando aos seus o mistério desta união, não é? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Aquele que está no meio de nós, ele é Deus. E Jesus, ele busca revelar, ele busca mostrar aos seus, porque conhecer quem ele é, crer, acreditar nele, é fazer parte desta descendência, é se tornar herdeiros da promessa feita a Abraão. É por isso que Jesus, ele vai insistir tanto em dizer quem ele é, em revelar quem ele é. A partir de Jesus, essa descendência não acontece mais porque é filho, porque é neto, porque é bisneto, sanguínea, né? Antes era assim, se reconhecia assim. Mas por que a promessa, veja, a descendência de Abraão, ela já era uma promessa messiânica. Porque Deus não queria atingir somente aqueles que fossem da família. Deus queria atingir a nós, a mim e a você. É por isso que essa promessa já se estendia. E agora, com a presença de Jesus, revelando-se, Jesus busca mostrar a esses que a promessa se estende a todos. Mas de que maneira, meus irmãos? Através da fé. Crendo em Jesus. Acreditando em quem Ele é. Buscando conhecer a verdadeira identidade de Jesus. E aqui, meus irmãos, a palavra de Deus já fala também a nós em que sentido? Nos leva também a refletir. Qual é o conhecimento que eu tenho de Jesus? Quem é Jesus para mim? Jesus é aquele que falaram a respeito, que eu aprendi dos meus pais, e que ótimos pais precisam passar a fé, é papel da família. Mas eu fiquei e fico nessa experiência de quem é Jesus? Ou eu me abro a conhecê-lo profundamente? Ou eu busco ter a minha experiência com Ele? A dificuldade que Jesus está encontrando aqui, nós temos percebido, não é? Sobretudo durante essa semana,
no Evangelho é a dificuldade de aceitarem quem Ele é. Talvez criaram uma concepção do Messias totalmente errada. Até aí tudo bem. Tudo bem. O problema está quando eles não se abrem para perceber que o que eles conceberam de Messias, de Salvador, está errado. É outro. É muito maior do que o que esperavam. A promessa não é só a alguns, veja. A promessa é a todos aqueles que creem. Mas para crer, o que é necessário? Conhecer. Saber quem é. Me encontrar verdadeiramente com Jesus. Ele que é a verdade. Se nós voltarmos a alguns versículos deste Evangelho, o Evangelho de ontem, Jesus assim vai se declarar: eu sou a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade que Jesus busca mostrar para este povo? A verdade de quem Ele era. A verdade da concepção que tinham de Jesus, que não era a correta. A verdade da experiência que aquele povo estava tendo com Deus. Porque é essa verdade de quem Cristo é que nos libertará, meus irmãos. É por isso que hoje ainda Jesus continua como no Evangelho, insistindo em levar pessoas a conhecê-lo, a saber quem Ele é. Qual que é a missão da Canção Nova? A Canção Nova busca preparar um povo bem disposto para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. De que maneira? Através dessa Santa Missa, que chega a nós de Brasília, chega a tantos lugares no Brasil, no mundo. E como preparar este povo? Mostrando quem Jesus é, levando Jesus para eles, mostrando que Ele é Deus, aquele que sofre, aquele que passa por dificuldades, aquele que deixou de acreditar, aquele que nunca ouviu falar, aquele que está numa experiência superficial. Levar a verdade de quem é Jesus. E por que, meus irmãos? Por que essa é a nossa missão? Por que essa é a missão da igreja? Levar Jesus, anunciar Jesus, dizer de Jesus, proclamar Jesus, testemunhar Jesus. Porque são aqueles que crerem que serão herdeiros da promessa. Porque são aqueles que crerem que farão parte desta descendência prometida. Nós ouvimos aqui na primeira leitura. Há uma promessa. E uma promessa que vai além da terra de Canaã, viu? Porque nós ouvimos aqui, não é? A ti e a teus descendentes, lá na primeira leitura em Gênesis, darei a terra em que viveis como estrangeiros, todo o país de Canaã como propriedade para sempre. Lembra que Jesus
quando vem, ele não rompe, mas ele dá continuidade. Aqui esta promessa da terra, ela continua, não é descartada. Mas de que maneira, meus irmãos? Não mais a promessa de uma terra que passará, porque aqui a promessa é que seria para sempre. Ouvimos isso? E qual a terra em que nós habitaremos para sempre? Brasília? Cidade, talvez, da onde tantas pessoas nos acompanham? Não, meus irmãos. A promessa de Deus nos surpreende, porque ela vai além. Jesus trazer à perfeição as promessas é exatamente isso. Se ela é para sempre, esta promessa é a promessa do céu. Esta é a terra prometida para nós, a eternidade junto de Deus. E se essa é a promessa aos descendentes, ao povo de Deus, vale a pena todo o esforço para levar mais e mais pessoas a conhecer Jesus. Talvez se a promessa parasse ali na terra de Canaã, né? Não valeria a pena muita coisa. Mas é uma promessa eterna. A pátria eterna. A terra eterna. Que eu e você precisamos herdar. Prometida a Abraão e àqueles que creem, a toda a descendência, a quem acreditar. Meus irmãos, e quantas pessoas ainda não creem? Quantas pessoas ainda não fizeram essa experiência? É por isso que Deus suscita os carismas, né? Dentro da igreja. É por isso que Deus suscita os movimentos, os evangelizadores. Porque ainda há muitos ainda que precisam ser atingidos por esta boa nova, que precisam compreender que são herdeiros de uma promessa e que para fazer parte desta herança precisam crer, acreditar. E talvez nós tenhamos pessoas próximas de nós, da nossa família, do nosso lar, da nossa casa, pessoas que convivem conosco talvez no dia a dia, e que não acreditam, e que não são herdeiros. Por quê? Porque não têm fé, porque não experimentaram a Jesus Cristo, porque não abriram o coração, como nós ouvimos aqui no Evangelho. A palavra de Deus não encontrou lugar no coração daquele povo. A revelação que Jesus estava fazendo de si não encontrou lugar no coração daquele povo. E será que tem encontrado no nosso? Será que eu posso dizer que eu sou herdeiro desta promessa? A fé, meus irmãos. Acreditar em Cristo. Fazer a experiência com quem verdadeiramente Jesus é. Eu e você temos esta oportunidade. Deus nos dá essa oportunidade. Estar nesta missa é esta oportunidade.
e que talvez muitos não têm. Por isso nós fazermos a experiência, nós crermos, nós acreditarmos, nós nos tornarmos herdeiros para levar outros a crer, a acreditar, a se tornarem herdeiros. E aonde se manifesta a fé? Aonde se manifesta? Aonde eu posso ver? Aonde as pessoas podem ver que aderimos à fé em Cristo, que fazemos parte dessa família, que somos da descendência? Na nossa vida, irmãos, não tem outro lugar. Na minha e na sua vida. E é também assim, testemunhando, que levaremos outros a também crer, a também herdarem esta promessa. Como anda nosso relacionamento com Jesus? Qual a experiência que eu faço dele? E aqui eu, como padre, me pergunto, porque o fato de ser padre, vejam bem, o fato de ser padre não quer dizer que verdadeiramente fiz uma experiência pessoal, sincera com Jesus. Padre Jonas, ele nos testemunha isso. Ele vai dizer que o encontro pessoal com ele, com Jesus, aconteceu já depois que ele era padre. Vejam só. Um dia, no seu quarto, um momento de oração, até rezava, olha só. Abre um livro dos evangelhos, ali havia os evangelhos, e ali Jesus questiona ele. E vós, quem dizeis que eu sou? E aquilo inquietou a vida do Padre Jonas. Porque ele começou a se perguntar: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Será que a minha resposta vai ser a resposta das experiências que os outros fizeram, daquilo que me contaram, que me falaram? Ou é a minha experiência, aquilo que eu experimentei? E ali, com esta pergunta, o Padre Jonas é visitado e reconhece de fato quem é Jesus na vida dele. Quem é Jesus na sua vida? O que você é capaz de fazer por ele, meu irmão, minha irmã? Nós percebemos que há um movimento, que há um sistema, uma ideologia que busca tirar Deus, que busca tirar a experiência com Cristo, que busca tirar Jesus do nosso meio. E é aí que eu preciso experimentá-lo, para que diante destes desafios, dificuldades, propostas, eu permaneça firme. E como eu irei permanecer firme? Sabendo em quem eu coloquei a minha confiança, sabendo a quem eu experimentei, a quem eu sigo, a que família eu faço parte, a que herança me foi prometida, a que terra eu espero. É assim, meus irmãos. Um dos sinais dos fins dos tempos será a falta de fé.
as pessoas deixarem de crer. E por que que o movimento é fazer com que as pessoas deixem de acreditar? Nós vimos. Porque a fé vai fazer o quê? Nos tornar herdeiros. Então, se eu levo aquela pessoa a não acreditar mais, eu tiro dela a herança, a promessa. Eu tiro dela o reino dos céus. Mas quem irá conseguir permanecer? Quem experimentou, quem viu, quem tem convicção, quem traz esta certeza no coração, é Deus. É aquele enviado, é Jesus de Nazaré, é verdadeiro Deus, é verdadeiro homem, é o nosso Salvador, é aquele que deu a vida por nós, Jesus. E nós não podemos ter vergonha, medo de proclamar o nome de Jesus, tirar o nome de Jesus até das músicas. Vamos falar indiretamente. Não. Reconhecer quem Ele é e não negá-lo, meus irmãos. Não ter medo de dizer que nós somos dele, que pertencemos a Ele porque fizemos uma experiência com Ele. E quanto mais o conhecemos, mais iremos assumi-lo em nossas vidas. Quanto mais o conhecermos, mais permaneceremos de pé diante das dificuldades, das provações, das realidades que tentam tirar a nossa fé. Quantos de nós, diante da provação, da dificuldade, da dor e do sofrimento, ao invés de nos unirmos mais a Jesus, Padre, eu não estou nem acreditando mais. E estou até deixando de crer. Eu estou com uma crise de fé. Eu não sei mais se eu acredito em Deus. Eu não sei mais se Deus existe. Porque é tanta coisa que a gente vê no mundo. Veja, meus irmãos, quantas pessoas perdendo a fé, perdendo o meio que nos faz herdeiros da promessa, perdendo o ingresso que nos levará à terra prometida, a nossa fé. E assim como Cristo aqui no Evangelho busca constantemente revelar-se, dizer quem Ele é, levar aqueles a ter uma experiência com Ele, não é diferente, meus irmãos, hoje. Não é diferente conosco, a palavra de Deus se atualiza. E hoje Jesus Cristo insiste com você, tentando levá-lo a crer em quem Ele é. Que Ele te ama, que Ele não te abandonou, que Ele permanece contigo, que Ele é para sempre, que Ele é Deus, e Deus é Deus, Ele tudo pode, Ele tem o controle da sua vida, porque te criou, porque olha por ti, porque cuida de ti. Não deixemos, meus irmãos, nem que as realidades da nossa vida, sofrimentos, dores, provações, nos tire de Jesus. Nem realidades internas, angústias, dores, medo,
sofrimento nos tire de Jesus. Nenhum sistema montado, planejado, arquitetado para isso. Nenhuma ideologia implantada para isso. Em que quer ir tirando Jesus, Deus, aos poucos. Não deixemos, meus irmãos. A fé em Jesus nos garante a vida eterna. Nos garante fazer parte do reino, da descendência, da família, herdeiros da promessa. Por isso não podemos desistir, desanimar, deixar de crer, porque Ele continua, Ele permanece, é atual, é o ontem, hoje e sempre. Nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ficando de pé agora, meu irmão. Quem é Jesus para você? Com uma pergunta assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Padre Jonas experimentou a Cristo. Verdadeiramente. Quem é Jesus para você? Olhe para o teu coração de forma sincera agora. Olha para a tua vida de forma sincera. Será que Jesus está num simples cumprimento de regra, de preceito? Ou Jesus está em uma experiência que eu fiz? Será que Jesus, Ele era Deus, Ele era presente, quando a minha vida as coisas estavam caminhando, tudo indo bem, acontecendo, mas Ele deixou de ser Deus, deixou de ser Senhor, quando as provações chegaram, quando a dor e o sofrimento veio, bateu à minha porta? Será que eu continuo crendo? Como anda a nossa esperança? A nossa fé? Vá pedindo que Jesus visite o teu coração. Vá dizendo para Jesus que você quer ser herdeiro. Que você quer fazer parte da promessa. Que você é e assume ser descendência, portanto herdeiro, e herdeiro do céu, da vida eterna. Vá dizendo, meu irmão, minha irmã. Talvez você não encontre na sua vida motivos para isso. Talvez você chegou aqui tão desanimado, desanimada. Talvez você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação se encontra em uma situação desoladora. Não deixe de crer. Não deixe de crer, meu irmão e minha irmã. É a fé que vai te reerguer. É acreditar na presença de Jesus. É acreditar que Ele permanece. Que os sinais dele em minha vida revelam quem Ele é. É Deus, é o Salvador, é o Libertador, é aquele que veio nos livrar do pecado, da morte, é aquele que deu a vida por nós, é aquele que nos ama. É aquele que nos ama, meus irmãos. E esse amor é capaz de nos reerguer. É capaz de devolver a nossa fé. De nos levar a atos constantes de fé. Aumentando a nossa fé.
para que possamos permanecer firmes até um dia herdarmos o que nos foi prometido. Você sabe o que foi prometido a você? Sabe, meu irmão? Sabe qual é a promessa que precisa nos fazer permanecer de pé? Sabe qual é a promessa que precisa nos fazer lutar, continuar, nos reerguer dos vícios, dos pecados, retomar a nossa vida? Você tem consciência da promessa que foi feita para aqueles que são descendentes, para aqueles que creem, para nós? A terra prometida é a eternidade, meus irmãos. É o céu, é estarmos com Deus, é contemplá-lo face a face um dia. E nós não podemos perder isso de vista. O que vai fazer nós caminharmos aqui, vencermos, nos alegrarmos, nos realizarmos enquanto pessoa, mesmo em meio à dor, o sofrimento, a dificuldade que sempre vai existir nesse mundo. Sabermos para onde nós estamos caminhando. O que vai nos ajudar a desapegarmos das coisas deste mundo? Saber para onde estamos caminhando. E como isso é gerado em nós? Reconhecendo Jesus. Reconhecendo aquele que te chamou, que está contigo, que caminha ao teu lado, que não te abandonou, que permanece contigo, mesmo você não crendo, não acreditando, Ele está insistindo, como insistia com este povo, e vimos no Evangelho. Eu sou Deus, eu vim da parte de Deus, o Pai me enviou, eis-me aqui. Jesus insiste contigo, porque não quer te perder, porque quer estar contigo, porque quer que você herde a promessa que foi feita. Vá desejando, meus irmãos, esta herança. Vá querendo aí no seu coração. Vá desejando essa experiência com Cristo. E que a consequência dessa experiência seja o desejo, a sede por Deus, pela vida eterna, pelo céu. E que possamos lutar por isso. Permanecermos de pé, continuarmos, não desistirmos. Não desista da tua vida. Não desista, meu irmão e minha irmã. Porque o Senhor está contigo. Deixe Ele falar ao teu coração. Permita. Abra o teu coração. Deixe que Ele toque. Que Ele te revele quem de fato Ele é. Senhor, meu pobre coração não se elevou senão a Ti. Senhor, nem mesmo meu olhar buscou para si coisas maiores que eu. Por isso na confiança e no amor me dou a Ti, descansarei em Teu coração. Mesmo que todo o mal do mundo eu viesse a cometer, confiaria em Ti. Em Teus braços eu me lançaria. Confio em Ti, minha esperança, minha esperança. Confio sempre em Ti.
Levante seus braços, canta isso. Confio em ti, confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. Canta, igreja, confio em ti, confio em ti, minha esperança. Confio sempre em ti. E vai renovando a tua fé, meu irmão, minha irmã. Vá proclamando isso, vá dizendo a Jesus: eu confio, Senhor, Tu és a minha esperança. Eu acredito mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dificuldade, Senhor. Eu confio, eu creio, eu acredito. Tu és a minha esperança, Tu és a minha força, Tu és o meu amparo. Eu confio, Senhor. Vá rezando, meu irmão, vá proclamando: eu confio, Senhor. Eu creio, eu acredito, Senhor. Confio em ti. Solta sua voz. Minha esperança. Confio sempre em ti. Quero ouvir a sua voz. Confio em ti. Confio em ti. Minha esperança. Confio sempre em ti. Nós confiamos, Jesus, nós cremos em Ti, nós proclamamos nesta noite. Nós acreditamos mesmo diante, Senhor, das realidades impossíveis. Vá dizendo, meu irmão, vá proclamando, vá apresentando as realidades da tua vida agora e vá dizendo: Senhor, mesmo diante desta realidade eu confio, eu creio. Mesmo diante do desemprego, Senhor, mesmo diante da enfermidade, da dor, do sofrimento, mesmo diante da morte, das ausências, Senhor, eu confio, eu creio. Mesmo diante dos vícios, dos pecados, Senhor, eu confio, eu creio. Vá dizendo, meu irmão, vá proclamando: sim, Senhor, mesmo diante da realidade da minha família, mesmo diante desta separação, Senhor, eu creio, eu acredito. Mesmo diante dessa situação, Senhor, do filho, das drogas, da prostituição, eu confio, eu creio, Senhor. Eu acredito naquilo que Tu podes. Tu és a minha esperança. Diga, meu irmão, diga, minha irmã, vá se lançando nesta confiança, vá renovando esta confiança, esta fé. Vá proclamando. Deixe que o Senhor vá tocando agora. Pessoas prostradas, deixe que o Senhor te reerga agora, te levante, te coloque de pé, renove a tua esperança diante do teu cansaço. Permita, Ele é o Senhor que te resgata, meu irmão e minha irmã. E com confiança, diga isso, cante isso. Em Ti, Jesus, Tu és, Senhor, a nossa esperança. Em Ti, Jesus, confio em Ti, minha esperança. Confio sempre em Ti. louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado.